Olá, seja bem-vindo a mais um podcast #Sem Dietas. Meu nome é Nathalie Loyola. Afinal, aqui nesse podcast você vai aprender que não precisamos fazer dieta o resto da vida, porque iremos comer o resto da vida. E hoje, gente, esse podcast eu tô assim, ó, muito feliz. Mas antes eu gostaria de dar uma boa noite para minha amiga, irmã, querida, sócia, que amo, que cuidou de mim, que eu operei, né, gente? Então ela tá cuidando de mim. Dri, boa noite. Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Aqui é onde você vai aprender como se relacionar de uma forma melhor com a comida. Então, se você não assistiu os outros episódios, está aqui o convite para que você assista os outros episódios, porque aqui, nesse podcast, já rolou de tudo. Já falamos de mitos e verdades de chás, já falamos sobre cirurgia bariátrica e hoje... Canetas emagrecedoras. E hoje a gente vai falar sobre medicina chinesa. Mas antes de eu apresentar essa convidada, eu tenho que falar uma coisa muito importante. Vou falar até aqui. Gabriel, dá um zoom aqui em mim, porque você precisa se inscrever no canal, deixar o seu curtir, compartilha com os amigos, porque, gente, esse episódio vai ser... eu fiquei nervosa, estudando, para não fazer feio aqui, porque ela é a Teacher More, sabe tudo sobre medicina chinesa. Então, se você estiver ouvindo nas plataformas como Spotify e Deezer, também compartilha. E, ó, YouTube agora, YouTube Music, você também pode escutar o podcast em forma de áudio aí no app. Então, compartilha, não esquece e deixa o seu like e bora curtir. E eu queria dar uma boa noite para ela, que é a doutora Eleonora Comucci. Comucci. Ela é professora, mestre, speaker e ela tem um slogan que é: aprenda medicina chinesa de forma prática e divertida. Já gostei, porque aqui, né, a gente tem que ser divertido. Doutora Eleonora, muito obrigado por você ter aceito o convite. Estamos muito felizes de você estar aqui, porque a agenda dela é super concorrida, viu, gente? Foi difícil aqui, bateu as agendas. Então, muito obrigado por você ter aceito o convite de estar aqui com a gente. Eu que agradeço, meninas. Fico muito feliz. Como a Nath falou, né? Se inscrevam no canal, compartilhem, é muito importante, né? E assim, pra mim, é legal porque é um assunto que eu gosto bastante de falar. E eu acho que as pessoas precisam conhecer, né? Medicina chinesa, precisam olhar mais pra esse lado mais, assim, né? Natural das coisas. Né? A gente vai falar sobre isso e tal, mas eu acho que é importante, né? Por isso, quando me convidam, eu sempre aceito. Eu acho, né? Ainda mais vocês, né? Eu acho muito legal, né? Vocês têm um alcance enorme, então eu acho bacana, né? Aproveitar a oportunidade, agradeço o convite, né? E fiquei sabendo que tem presente pra mim no final. Né? Então, já gostei mais ainda e vamos bater papo. E é muito legal porque, às vezes, a medicina chinesa tem muitos tabus, né? Às vezes as pessoas acham, ai, não, isso não vai resolver. Sim. E é uma coisa milenar, né? Sim, tem mais de 5 mil anos, né? Mais de 5 mil anos. Pelo menos, o pessoal fala, pelo menos 5 mil anos, né? Então, assim, eu acho que o que mais afeta essa questão que você falou é o pessoal achar que não tem base teórica, não tem base científica. É isso que eu ia falar. As pessoas, às vezes, não acabam associando com religião, com alguma coisa desse gênero, né? Sim, porque a medicina chinesa, ela tem um pilar religioso, vamos dizer assim, né? Então, houve, né, fases da medicina chinesa, onde ela foi mais teórica, mais prática, mais empírica, mais religiosa, né? Porque existe o taoísmo, né? Que usa o mesmo símbolo da medicina chinesa, que é o yin e o yang. Então, assim, teve uma fase que foi mais pro lado da religião, né? Só que, assim, de uma época para agora, né, que foi do confucionismo para frente, essa parte, assim, religiosa, mística, ficou um pouco mais de lado, entendeu? Porque a gente teve avanço de ciência, a gente teve avanço de um monte de coisa. Então, assim, a medicina chinesa foi acompanhando e foi deixando de ser essa coisa mística. Tem pessoas que gostam mais dessa parte, né? Mais mística, mais, né? Mais tal. Mais esotérica também. Mas, assim, eu prefiro a parte mais científica, mais teórica, né? E eu acho que, assim, como eu sou nutricionista, sou profissional ocidental também, eu acho que a gente consegue correlacionar bem, entendeu? Então, eu acho que abre espaço para charlatanismo quando você tem coisas que você não explica, né? Sim, então, assim, sim. coisas que, nossa, por que Milagrosas. acontece? Eu já não curto essa questão, né? Assim, divulgar conhecimento com responsabilidade é a minha praia, então... Isso é muito legal, porque até os médicos, né? A gente tem um colega, um médico super parceiro nosso, que ele faz fertilização, né? E ele indica muito a medicina chinesa.
E falando que, assim, que vai... Ele faz quase uma lavagem, assim, no sentido... No bom, uma lavagem do bem. No bem, mostrando para o paciente, porque às vezes o paciente... Ai, não... E quando associa, né, essa coisa multiprofissional, o resultado é muito melhor, assim. E eu até brinquei esses dias com ele, falando, nossa... Hoje em dia é difícil ver médico, porque o médico, ele é tipo, ele é quase exatas, né? Ele nem é tão biológicas. Mas e que legal que tá vindo essa parte. Sim. E até essa mudança, né? A parte do espiritual, que é importante, essa parte que eu operei recentemente, e a médica virou pra mim e falou assim, falei, doutora, minha mão vai voltar? Ela, igual Deus fez, não. Mas se você fizer sua parte, vai voltar. Quem sabe? Aí eu falei, o médico fala isso porque o médico é ciência, né? Ele geralmente o médico é mais cético, né? E aí eu falei assim, tá vendo como daqui pra frente tá cada vez mais mudando, né? A gente tava falando, né, nos últimos anos, teve uma mudança, eu acho que é positiva. É muito positiva essa mudança, né, de você ter essa questão das práticas integrativas, né, não só na medicina, mas na nutrição, na fisioterapia, na fono, na terapia ocupacional, na enfermagem, na farmácia, enfim. Né, eu acho que é importante você ter essas práticas, né? A gente tinha essas práticas, se voltou, afunilou, né, para uma alopatização, para uma coisa mais, assim... fria, vamos dizer assim, né? Que o espiritual é importante. A medicina chinesa considera também esse pilar, né? Do físico, emocional e o espiritual, né? São 3 aspectos. Então, a medicina ayurvédica, qualquer prática integrativa vai te direcionar para isso, né? Porque considera todas as dimensões do ser humano. Exatamente, né? E a prática ocidental, não só a medicina, mas a nutrição e outras profissões da saúde, elas tendem a isolar, né? Elas não consideram... A gente é nutricionista. Você não vai prescrever alguma coisa para o paciente sem considerar o contexto social dele, a agenda dele, né, a família dele, o trabalho. Não tem, hoje em dia, principalmente, não tem como, né? Uma dieta maravilhosa, né? Um plano alimentar sensacional. O cara não tem micro-ondas no trabalho, não tem restaurante perto. Como é que ele faz? Então, assim, ou a grana não dá, né? Então, assim, a questão é que você precisa considerar. Então, eu acho que a tendência é cada vez mais a gente ir agregando as duas coisas, entendeu? Eu acho que você não volta nem para o totalmente natural, nem só para o alopático. Eu acho que a questão agora é você ir agregando as duas coisas. Eu acho perfeitamente possível. Tem gente que fala que não, mas eu sou da opinião que sim. A gente também, eu acho super a favor. E antes da gente começar, né, porque às vezes o pessoal que está nos assistindo, eles não sabem o que é, e aí eu vou querer que você explique um pouquinho do que é a medicina chinesa e tudo mais, mas antes disso, a gente sempre gosta de saber o porquê que as pessoas foram fazer isso. Então, a gente queria saber um pouquinho dessa história. Como que você foi parar nesse mundinho? Eu fui como parar nutricionista essa história. E depois medicina chinesa. Essa história, cara, é uma história assim, eu não sabia o que eu ia fazer da vida, né? Eu sempre quis ser professora, sempre. Qualquer coisa que eu fosse fazer, eu seria professora. E aí eu falei, cara, vou prestar um monte de vestibular. Saí prestando vestibular, fiz biologia, zootecnia, biomedicina, fiz prova para aeronáutica e fiz nutrição, né? E aí passei em nutrição, né? Gostei lá da Universidade Federal de Ouro Preto, que foi onde eu estudei, né? E fui fazer nutrição lá, só que assim, a gente tá falando de parte básica de curso, né? Quando eu passei da parte básica do curso, que a gente começou a entrar em matéria específica, mais especificamente técnica dietética. Alô, minha professora de técnica dietética. Pelo amor de Deus, não é nada contra você, minha senhora. Mas é a matéria. Me deram uma folha A4 que tinha um desenho de um boi, assim, os nomes, e de frango. Eu falei, o que eu tô fazendo aqui, meu Deus? Porque, para mim, a parte do ciclo básico era totalmente interessante. Fisiologia, bioquímica, patologia. Adorava. Microbiologia, sempre gostei. E aí, a hora que você chega, você olha pro boi, você fala, cara, eu não quero fazer isso na minha vida. Aí eu comecei a surtar. Falei, não quero ser nutricionista. Aí falei com a minha mãe, com meu pai, falei, vou desistir. Falei com a minha esposa, atual esposa, né, que era minha colega de turma também. Eu falei, vou desistir. Não, pelo amor de Deus. Minha mãe quase infartou e tal. Falei, não, beleza, vou terminar. Terminei. Falei, cara, o que eu vou fazer, né? Eu não quero ser nutricionista de consultório, porque eu me formei há mais de 13 anos. Né? Então, assim, o mercado da nutrição, os profissionais, os conhecimentos mudaram muito, né? E aí eu fui fazer mestrado, fui trabalhar na Unicamp, né? Fui fazer doutorado depois, ainda não terminei o doutorado, mas, né, fui mexer com isso e me decepcionei, sabe? Fiquei bem decepcionada com o meio. A gente tava falando, né, de vaidades e tal. Então, assim, é um meio onde existe muita vaidade, né? E não é legal. Pra mim, eu achava que era um negócio que ia descobrir alguma coisa. Não que eu me ache um gênio, tá, gente? Mas eu achava que eu tava ali pra fazer alguma coisa relevante pela sociedade, como todos deveriam, né? Eu sou bem idealista nesse sentido. E eu vi que não era assim,
né? E aí eu me decepcionei, entrei numa depressão muito forte. Falei, caraca, cara, não acho entendeu? Achei que eu ia, né, me encontrar com o professor e tal, não vai ser aqui. E aí eu tive um sonho com meu avô, que era fisioterapeuta, enfermeiro massagista na época, quando ele era vivo, não o conheci em vida. E aí eu tava numa depressão muito forte, e aí ele me levou num consultório. Eu falei, consultório o que é esse? Ele falou, seu consultório de acupuntura. E assim, foi um sonho que salvou minha vida, né? Foi meu avô, lá de onde ele tá, né? E me levou, eu falei, cara, vou me fazer acupuntura. E me matriculei no dia seguinte, né? E fui fazer pós-acupuntura e assim, a medicina chinesa mudou minha vida. Né? Então, assim que eu caí na medicina chinesa. Caramba, que demais! E aí, assim, eu sempre falo, me tirou da depressão. Assim, gente, literalmente salvou minha vida. Né? Então, assim, eu tava sem caminho, eu tava sem rumo, né? Como eu falei, eu sou uma pessoa muito idealista, eu tenho que ter um propósito. Né? E a medicina chinesa me trouxe esse propósito. E aí é o que eu sempre falo, me trouxe o propósito da nutrição. Aí eu comecei a olhar para a nutrição de novo. E amar a nutrição. Tem muita gente que fala, Eleonora, eu não atendi antes de fazer sua pós, seu curso, não sei o que lá, ou assistir sua palestra. Mas, gente, é muita gente. Muita nutricionista, muito nutricionista fala assim, a medicina chinesa realmente, muita gente foi fazer acupuntura, né? Depois que começou a assistir minhas palestras lá em 2017, eu falei, cara, isso é muito legal. Né? Então, assim, é bacana o que me ajudou, né? Também ajudar outras pessoas. Então, foi assim que eu fui parar na medicina chinesa. Que né? show! E assim o seu propósito, né? Assim o meu propósito. Impactar a vida das pessoas, E a medicina chinesa está na minha pele, né? Tá na minha vida, assim, no meu dia a dia, né? Quando você olha... Vamos fazer um teste, depois a gente faz umas experiências. Vamos, aqui quando você vê pela ótica da medicina chinesa, você não consegue desver, né? Como o pessoal fala em rede social, desver. Você não consegue mais ver de outra forma. Então isso é muito legal. Parece que é uma coisa que abre os olhos da gente, abre a cabeça mesmo, né? Isso é muito legal. E aí a medicina chinesa, né? Você perguntou o que é. A medicina chinesa é um conjunto de práticas, na verdade, né? Muita gente conhece pela acupuntura. Mas é porque a acupuntura ficou muito famosa nos Estados Unidos, depois veio pro Ocidente descendo ali, né? Mas ela é um conjunto de práticas. A acupuntura é a menor parte da medicina chinesa. A menor. Caramba. A maior parte, assim, da medicina chinesa é a dieta e o uso de fórmulas, ingredientes isolados, chás, né? Então, isso é 80% da medicina chinesa. E eu sempre falo, a profissão do nutricionista combina muito com a medicina chinesa, né? Porque a gente fala de alimentação, né? A gente aborda esse aspecto. E aí, quando você passa... Você é nutricionista comportamental, vocês duas, né? Então, assim, quando você começa a abordar, né? Primeiro vê lá a nutrição funcional, depois a nutrição comportamental, né? Que você analisa as funções, as propriedades, né? Você tem E eu acho muito legal isso na nutrição, né? Que aconteceu nos últimos tempos. Porque quando eu me formei, gente, era só revista... Vou nem falar o nome, porque não vou promover, né? Mas era aquela dieta pronta, né? Que o pessoal fala dieta de gaveta e tal. Então, assim, tanto a funcional, quanto a comportamental, quanto as práticas integrativas dentro da nutrição trazem um olhar altamente específico, direcionado para aquele paciente. Então, isso é muito legal. Então, a medicina chinesa tem essa base da dieta e dos de ervas e fórmulas e tal. E quando você usa a medicina chinesa, você não recupera só o físico, né? Você recupera também o emocional. Então, isso é muito, 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 muito importante. Ainda mais hoje, nos dias de hoje, o emocional Sim. A saúde tudo, mental, né, cara? É tudo. Sim. Você tem... Porque o emocional, acho que também, ele não faz só parte do que você responde, mas como você interpreta as coisas. Exatamente. Né? Então, isso faz total diferença na vida de qualquer pessoa. Vocês têm um background aí de marketing, né? Você vê as cores, né? Como que uma loja, por exemplo, está organizada, né? A fonte, né? Recentemente eu vi uma marca aí, a Pets. Posso falar, né? Que é a marca de cachorro. Sim. Né? Que eles mudaram o logo dele. Vocês viram? Sim. Né? Aí eu vi um designer falando, cara, antes eram letras redondinhas, fofinhas, parecia um rabinho de animal, não sei o que. Eles deixaram uma letra meio velho oeste, assim. Pô, será que combina? Eu não sei o que eles pensaram, né? Não tô fazendo uma crítica a Pets. Mas tô falando assim, essa questão do visual, né? Você vê o logo de vocês aí, ó, sem dietas. É um brigadeiro gostoso. Sim. Né? Mas é um brigadeiro do quê? Será que é? Eu juro que não é de banana verde. Não é banana verde, é abacate. Isso, entendeu? Né? Assim, eu acho, cara, que, pô, tem gente que curte, nada contra, absolutamente nada contra. Mas eu acho que a nutrição, ela não pode ser uma revista, ela não pode ser... Eu não vou falar o nome, mas assim, ela não pode ser essa coisa que restringe, que prende, né? E as práticas... Exato. Você não consegue manter, né? A comida, ela tem uma questão muito central, muito afetiva, né? E a comida também, as pessoas, assim como a comida, as pessoas, elas não são só reduzidas a nutrientes, né? Nosso corpo, ele não é uma máquina de calcular
que, comi uma pizza, preciso pensar como que eu vou queimar essas 1000 calorias, porque senão já vai virar gordura, ATP. Não é assim que funciona. Exatamente. Tanto é que a gente fala muito isso aqui, que na verdade o termo dieta, hoje ele é deturpado no sentido de dieta restritiva. Mas a origem da palavra dieta quer dizer padrão alimentar. E padrão alimentar todos nós temos que ter. E a gente, se você não olha para isso, é importante olhar. É igual medicamento, é aquilo que cura. Não é um remédio, vamos dizer assim. Exatamente. Né? Medicamento, medicamento é a origem, né, dessa coisa média é curar, cuidar, né, tratar. Né? Então, assim, quando você pensa, né, dieta é um padrão alimentar. A gente tem muita... Eu gosto muito de estudar a etimologia das palavras, a origem. Eu acho muito legal. Eu acho que a gente consegue entender o contexto histórico, de né? fato, né? Então, assim, gente, se alguém tiver algum livro aí pra me indicar, por favor, nas redes sociais, adoro. E aí, essa questão, né, de você deturpar conceitos, né? Mas eu acho que, assim, a profissão de nutricionista, né, assim como outras profissões, infelizmente a nutrição um pouco mais tarde, né? Porque a medicina chinesa já é aceita pelo Conselho de Fisioterapia ou Terapia Ocupacional desde 1970 e pouco. Não, até pelos convênios. Exato. Já é super assim, entendeu? Eu vejo muito nutricionista falando, pô, mas o nutricionista vai fazer acupuntura? O nutricionista vai estudar medicina chinesa? Isso é coisa para médico, para fisioterapeuta. Se a pessoa conhecesse, ela falava, cara, isso é coisa muito para nutricionista. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver, entendeu? E a gente brinca muito aqui falando sobre... seriamente... Comer é um ato cultural, né? Sim, sim. E é importante. E aí, se a gente vive nesse mundo da restrição, e a gente tem um slogan nosso que é emoções mal resolvidas vai virar comida. E é fato, porque a gente está sempre tentando se preencher de algo, e aí vai... Porque a comida é um comfort food, né? Sim, com certeza. Então, essa coisa... eu acho que a nutrição, ela evoluiu muito, bastante. Porém... E evolui rápido, né? Rápido. Assim, o profissional ficou muito valorizado. Na época, quando a Adri foi fazer nutrição, ou nossos pais falavam... Nossa, mas é o quê? Chefe? É cozinheiro? Não sei, e até a Vanderly, quando ela esteve aqui, ela falou que na época dela era pior ainda. Que, tipo, você vai o quê? Trabalhar, vai fazer comida. E hoje o profissional, ele tá super em alta, né? Tanto que se forma... muitos nutricionistas, né? Mas muito mesmo. A gente é da área da educação, a gente sabe o tanto de profissional que tá vindo, mas com muita informação. Sim. Então, é aquela assim, medicina chinesa é boa? Então eu gosto. Não, agora é low carb? Low carb. Não, agora é integrativa? Não, eu sou integrativa. Não, agora é dieta flex? É flex. Agora é doce de leite? Não, gente, cadê os estudos? Cadê o conceito? Você sabe o que eu acho, meninas? A questão, nutrição funcional. Nutrição comportamental, práticas integrativas ou nutrição integrativa. Na minha cabeça, ou no meu mundo ideal, né, no meu mundinho idealista, não tinha que ter. Para mim, nutrição é funcional. Para mim, nutrição é comportamental. Para mim, nutrição é integrativa. Sim. Você entendeu o que eu quero dizer? Sabe, assim? Um conjunto. É o conjunto. A nutrição ela já tinha que ser tudo isso. Sim. Você não tinha que dar um nome. Sim, é verdade. Entendeu? Mas a gente tem essa coisa de especializar, de compartimentalizar. Aí que a gente perde. Eu acho que também tem a questão muito do ser humano, né? O ser humano é muito mais fácil rotular e colocar em caixas do que pensar sistemicamente. Sim, né? mas a gente aprende assim na faculdade. Você aprende química, bioquímica, fisiologia. Quem que vai juntar tudo isso? Mas junta na patologia da nutrição. Não junta. E nenhum curso da área da saúde faz isso. Sim. Você não faz. Isso tá errado. Alô, MEC? Faz favor. Né? Alô, né? Então, assim, são coisas que você tem que arrumar desde a base. Sim. Quando eu fazia faculdade, eu fiz de 2004 até 2009, né? Teve uma matéria extra de nutrição esportiva. Ou seja, não tinha na grade curricular nutrição esportiva, né? Então, assim, hoje... Eu nem sei se tem na grade, mas deve ter alguma coisa mais relacionada. Eu, no caso, sou formada há menos tempo. Teve... Mas ainda assim, muito superficial, eu achei. Eu falei que o que eu sei de nutrição esportiva, eu estudei muito mais fora do que dentro da faculdade. Então, assim, tem um déficit, entendeu? Sim. Eu acho que tem uma defasagem aí na Não, e vai ter curricular. Cada vez mais, e, infelizmente, porque não é esse o objetivo. E depende da faculdade que você faz também. Eu fiz uma faculdade muito voltada para a saúde pública. Tem isso né? também, é verdade. E clínica. E produção em clínica, assim. Mas tinha muito esse viés saúde pública, porque era federal. Mas, por exemplo, a PUC de Campinas, por exemplo, a Unip, as faculdades particulares... Era só o UAN. Então, tipo, o UAN é vida... Mas a PUC, por exemplo, é muito clínica. É consultório.
Adri Entendeu? fez clínica também. Então, cada faculdade tem um pouco mais o seu perfil também, não sei se pelos professores, mas vai meio que para um lado, cada uma vai para o seu, né? Exato. Mas nenhuma, eu acho, assim, que realmente prepara o profissional. Infelizmente. E o mais importante de tudo é preparar você para lidar com pessoas. Exato. Ponto 1 e ponto 2. Como você vai mostrar para essa pessoa que ela precisa mudar o comportamento dela. Exatamente. Porque você não aprende também, né? A gente brinca que você faz faculdade, porque depois você tem que fazer a pós. É o pré-requisito. A faculdade é só para fazer a pós. É. E depois da pós, aí o mestrado, aí tem que seguir esse fluxo. Cara, eu acho que tem que mudar esse perfil. Porque a pessoa tem que enxergar na faculdade o potencial que o curso que você está escolhendo tem, seja ele qual for. Né? Tem muito nutricionista, quando eu vou dar palestra, geralmente, né, para estudante, a galera... Nossa, tipo assim, cara, que legal que eu tô fazendo nutrição. Você fala, poxa vida, né? Mas vão de profissionais e profissionais. Né? Justamente. Eu acho que isso, a gente vê muito isso. Existem profissionais e profissionais. Às vezes o cara acha, só porque ele fez uma excelente faculdade, se ele, o profissional da saúde não for buscar... Porque o profissional da saúde tem que estudar eternamente. Todo dia, né? Todo dia, né? Se ele não se atualizar, vai vir o tsunami e vai levar ele. Qualquer profissional. Isso, com certeza. Pensa um cara que é historiador. A história não para de acontecer. Sim. Pensa um cara que é engenheiro, uma mulher que é engenheira. As tecnologias de construção, você tem um negócio que faz casa 3D, com impressora 3D fazendo casa. Né? Quem que podia imaginar? Né? Então tem que estudar, tem material, tem coisas que vão sendo descobertas. A área da saúde, então, cara, toda semana, gente, sem exagero, toda semana, todo dia sai artigo novo, né? Saem descobertas novas. Se parar de estudar, acabou. Você parou no mundo. Parou né? no tempo. E falando sobre a medicina chinesa, eu queria que você... Quais são o básico que a gente precisa saber... pessoas leigas e assim o básico que eu sei que ele é dividido em água, terra e fogo. São sistemas. Isso. Aí eu queria que você explicasse o básico, né? Assim, os primeiros passinhos aí da medicina chinesa. Baby steps. Então, assim, a medicina chinesa, ela é um conjunto de práticas, né? Para você ter um conjunto de práticas, né, em saúde, você tem que ter uma base teórica, né? E uma das bases mais fortes das práticas integrativas é a da medicina chinesa. Você tem a da ayurvédica também. Você tem a maia, você tem a inca, você tem a indígena. Mas por que não existe até hoje, né? Por causa de vários fatores, mas principalmente por causa da solidez de conceitos básicos. Então, a medicina chinesa ela tem uma conceituação, uma teoria de base que você consegue aplicar a qualquer época. Ela não perde a validade, vamos dizer assim. Né? Que é o quê? É a teoria do yin e do yang, ou seja, a teoria de que existem sempre dois opostos que são complementares, que são necessários. Então, por exemplo, o dia e a noite, né? Dentro e fora, o material e o imaterial, né? O alto e o baixo. Como é que a gente sabe que é alto? Como é que a gente sabe que é baixo? A gente sabe que é baixo porque tem o alto, a gente sabe que é alto porque tem o baixo. Então, são conceitos que são complementares e trazem referência. Exatamente, né? Entendeu? Eles te trazem uma referência qualitativa, né? E tudo, essa mesa, essa caneca, a gente consegue colocar em yang. O que a gente come, o que a gente bebe, né? Remédio que a gente toma, qualquer coisa. Você consegue colocar dentro desse conceito de oposto complementar. Né? E essa combinação de oposto complementar que gera a vida, que a gente chama, que gera o Qi, né? Que é a energia de movimento, energia vital, etc. Depois você tem o que você falou dos elementos, né? Então você precisa, de novo, dar qualidades, né? Então a gente tem sistema respiratório, sistema renal, sistema osteomuscular, sistema nervoso. Na medicina chinesa você tem os elementos. Como é uma medicina baseada, né, foi criada baseada na observação, você observa a natureza e você compara aqueles elementos da natureza com o corpo humano. Como que a madeira se comporta na natureza? Assim, assado. Como que a água se comporta? Como que o metal, como que a terra, como que o fogo se comporta? E você vai trazendo essas características de comportamento para as pessoas, né? Então, assim, a medicina ayurvédica tem também algumas essa sistematização, que é o Vata, Pitta, Kapha, né? A medicina ocidental, ela tem esse viés também, que são os humores. Só que isso se perdeu na medicina ocidental. Que eu ia falar, nunca tinha ouvido falar. Tá? Então, Hipócrates trouxe isso, tá? De quem será que é o Hipócrates? Pai da medicina moderna? De onde que ele tirou isso? Justamente da medicina chinesa, da medicina ayurvédica. Só que isso se perdeu,
né? Isso na medicina, homeopatia não é uma prática exclusiva dos médicos, né? Mas isso na homeopatia aparece bastante também, né? Então, essa sistematização. Por que sistematiza desse jeito? Porque tinha como fazer só daquele jeito, gente. Não tinha outra forma de fazer, né? Você não conhecia a célula. Pensa 5.000 anos atrás, né? Então, assim, esses elementos, né, da mesma forma que o Yin Yang, você compara tudo na natureza, você classifica tudo, os 5 elementos também, né? Todo mundo tem os 5 elementos? Todo mundo tem os 5 elementos, né? Existe uma linha da medicina chinesa que estuda a característica constitucional, que vai analisar você para saber se você tem mais de um elemento, mais de outro. Geralmente, você é a soma dos elementos dos seus pais, né? Afinal de contas, genética, né? Mas a medicina chinesa ela vai entrar nisso. Dentro desses elementos, tem os cheiros, tem os sabores. E é aí que você entra com alimentos apropriados para aquelas características daquele indivíduo que tem um desequilíbrio em determinado elemento. Então, por exemplo, uma pessoa que tem diabetes, por exemplo, né? De acordo com a medicina chinesa, a gente vai falar que ela tem deficiência do elemento terra, tá? E o sabor do elemento terra é o doce. É o sabor que nutre esse elemento, né? E aí, quando você pega, por exemplo, o doce do açúcar refinado, é um doce que vai fazer mal. Então, é o doce de uma cenoura orgânica, de um moranguinho orgânico, de uma manga. Ah, mas cenoura, né? Vem da terra, né? Da batata. É o doce natural, né? Então, se eu chupar cana... Exatamente, se você chupar cana, você está nutrindo esse seu elemento terra, né? Então, assim, como que a gente sabe o que o paciente tem que comer quando ele está com determinados desequilíbrios? Pelo sabor. Então, a gente consegue identificar qual o sistema que ele está com problema, né? Que nem eu falei, por exemplo, diabetes, pâncreas e estômago, elemento terra, né? Geralmente pode ter uma implicação muscular, tal. Você vai focar nesses elementos que são doces. Naturalmente, são os elementos que vêm da terra, literalmente, né? Ah, eu tô com TPM, eu tô com enxaqueca, que a mulherada tem bastante hoje em dia, né? Diz respeito a fígado, vesícula, você vai usar elemento madeira, né? Então, você vai usar coisa azeda para tratar. Né? Então, você vai indo, vai focando nesses aspectos. Por isso que funciona. Ela não é quantitativa, gente. Ela é qualitativa. Isso é o mais importante de vocês entenderem. Medicina chinesa é isso aqui, ó. Sem dieta. Não tem. Primeiro porque é individual de cada um. E segundo porque é qualitativo, né? Não é quantitativo. E com isso acaba você... lógico, o paciente vai fazer uma avaliação e ali vai ser individual e conseguir fazer, além da prevenção... Mas que nem você falou do caso da diabetes. Ele vai comer mais cenouras. Se a gente for levar para a parte nutricional, o que isso vai fazer? Vai fibras, vai resolver... Mas não pode comer coisa na parte ocidental. Meu Deus do céu, não sei o que, não pode. Pode. É que você tem que escolher o carboidrato certo, né? Você tem que escolher o certo. Então, quem é nutricionista fala, caramba, mas eu vou fazer isso e vai dar certo. Faça. Vai dar certo. Exato, né? É muito legal. Os alimentos certos, né? As ervas corretas. Por exemplo, você fala, vou dar feijão para uma pessoa que tem deficiência renal. O feijão, ele tem formato de rim. Mas qual feijão você vai dar? Quanto você vai dar? Assim, para uma pessoa que não tem nenhuma deficiência nesse nível, né? Por exemplo, não tem que contar quantas unidades de insulina eu vou usar, não tem que contar, né, a questão da proteína e tal. Mas é mais qualitativo mesmo, né? Mas, por exemplo, com relação a pessoas que têm alguma limitação que realmente você precisa contar ali grama a grama, etc, aí você consegue também fazer uma redução ali, você consegue ter um bom parâmetro, né? Mas, no geral, é qualitativo, né? Então, assim, você fala, cara, eu vou dar esse alimento para essa pessoa, mas não vai... Até hoje, gente, o povo pensa que proteína causa deficiência renal, né? Então, assim, o nível de falta de informação ou falta de informação de qualidade que a gente tem. E né? eu acho que também vai muito de encontro com a questão que a forma que os profissionais passam essa informação, né? Às vezes, as pessoas elas têm esse conceito porque elas têm... Porque a nutrição, ela surgiu disso, né? Da gente estudar os alimentos de forma isolada. Sim. Só que a gente esquece que nós somos complexos. Por exemplo, falar de índice glicêmico, mas você só come a banana sozinho, tomando água. A gente esquece não que você come exata, a banana, né? com a pasta de amendoim, antes você tomou um suco de laranja. Então, é um complexo você tá tomando de hipoglicemia antes, você tá tomando uma coisa para baixar a sua pressão. Exato. Sei lá, né? Então, a gente também bate muito nessa tecla.
eu brinco que eu falo, eu não quero que você saia da minha consulta que você saia formado de nutrição, mas que você tenha noções mínimas para você entender que eu não quero que você seja meu refém, dependente das minhas consultas. Eu quero que, se eu sou uma boa profissional, você precisa saber o básico, você precisa saber pensar com a sua cabeça. Exatamente. E a gente fala que a gente não quer que o cara fique... Há quanto tempo você vai na nutricionista? Há 15 anos. Caraca, Deus me livre. você não aprendeu nada, né? Você tá há 15 anos lá. Então, a gente brinca, a gente fala que a gente não faz consulta, e sim a gente faz uma experiência, mas um programa, porque eu falo, você vai sair daqui, você vai aprender, porque eu não quero você eternamente comigo. Mas a gente não tem educação nutricional na faculdade? O que é educação nutricional? É pra você educar você ou educar... Não, é pra você educar o seu paciente. Então, isso é lógico, que tem que fazer. Se o paciente tiver uma patologia, Claro. uma coisa assim... E tem que gente aí... que gosta também, né? De ver a Nutri, ver o Nutri. Isso. Gosta. Mas a gente já deixa tudo bem claro. Fala assim, o nosso relacionamento é curto. Assim, é longo, mas é breve. Porque eu quero que você aprenda. Para que daqui um tempo ele lembre. E eu acho que esse é o propósito da nutrição. Eu vou lembrar. Ela lembrou, que nem você falou agora do feijão. O feijão lembra o rim. Tudo a ver. Eu sei que o brócolis é o pulmão. Vou comer. Aí vai meio que associativo. Gente, ela tá vendendo aqui a pós pra gente. Eu tô achando que eu vou... Fisicamente, vocês estão vendo, né? No final vai ter o arrastar pra cima. Não, esse final de semana, eu dei... Esse final de semana que passou agora, eu dei aula numa pós-acupuntura e eu mostrei pro pessoal... Sabe assim? E assim, batata Yacon pro pâncreas, né? Parece um pâncreas. Cara, fica muito mais fácil. Que é pro diabético também, não é? Né? O gengibre ali pro estômago, né? Quantas vezes você não toma um chá de gengibre para melhorar a digestão? O gengibre parece o estômago mesmo, né? E assim, a gente aprende muito assim, pessoal que vai assistir, pessoal que é leigo. Vamos olhar para os alimentos com outra forma. Berinjela para colesterol, parece um fígado, né? Então assim, tudo que, cara, berinjela para colesterol é clássico, né? Então, a assim, famosa água com berinjela. Exatamente, né? Então, assim, tudo isso traz... E, gente, não é, mas linguiça parece um intestino, vou comer linguiça. Não, né? Pelo amor de Deus, né? Vou comer a linguicinha ali. Não, é alimento natural, quando você olha na natureza, né? Então, assim... A natureza faz. Exatamente, né? Então, quando você olha ainda antes de industrializar. Então, assim, é muito bonito, né? Você vê... E aí tem as cores, né? Dentro de cada elemento. Cada elemento também, por exemplo, Leonor, elemento fogo, é tudo quente, né? Não, você tem coisas que ajudam a nutrir esse elemento, esse sistema, vamos dizer assim, que são frias também. E quais são os elementos? Alimentos que entraria no fogo? Por exemplo, o amargo, tudo que é amargo, né? Então, tudo que é amargo entra dentro do elemento fogo, né? Então, o café entra no amargo. O chá verde entra, dando exemplos assim do nosso dia a dia, né? Então, tudo que for amarguinho... boldo. Tudo. Carqueja. Porque assim, o povo fala, mas boldo é bom pro fígado. Mas por que boldo é bom pro fígado? Porque você tem algumas relações na medicina chinesa que a gente chama de mãe e filho ou avô-neto. Eu vi um post Você viu? Falando sobre... Exatamente. Conte para a gente então, essas diquinhas do... É a lógica da medicina chinesa. Então, assim, tudo que vem antes é mãe, tudo que vem depois é o filho. Tudo que vem antes da mãe é avô, né? E tudo que vem depois da mãe é o neto. Então, você tem relações de dominância, de quase controle. Uma constelação familiar. Né? Você tem uma constelação dos alimentos. Constelação dos elementos da medicina chinesa. Então, você tem uma relação entre esses elementos, que é aquele famoso pentagrama, né? Que todo mundo acha que é bruxaria, que é Wicca. Não, mas não tem a ver, tá, gente? Da medicina chinesa é o pentagrama dos 5 elementos. E aí, você tem relações onde esses elementos naturais se controlam. Então, na natureza, por que a gente tem muita enchente? Por que a gente tem muito vendaval, né? O tempo aqui tá doido, né? Campinas estava mais quente, em São Paulo estava mais frio. Cara, são 100 quilômetros de distância só, né? No lugar chove muito, no lugar faz muito calor, tá seca lá no norte e no nordeste. Então, assim, o que acontece? E lá no sul tá inundando, né? Por que acontece isso? Porque a gente mexeu tanto na natureza do nosso planeta que esses elementos, eles perderam a capacidade de se equilibrar. E é o que acontece com a gente também na saúde. Quando a gente começa a mexer muito no sistema, dando muito sabor, né? Para aquele sistema. Seria um estímulo? Porque assim, quando você pega na medicina chinesa, você tem 5 sabores, né? Que é o azedo, que vai basicamente para fígado e vesícula, vamos dizer assim, para tendão. Você tem o doce, que vai para baço, pâncreas, estômago e músculo. Você tem o amargo, que vai para coração, intestino delgado, tá? E vaso sanguíneo. Você tem, só para concluir aqui, você tem o metal, que é o picante, que vai para pulmão e intestino grosso, né? E pele. E você tem o salgado, que vai para rim, para bexiga e para ossos, por exemplo,
tá? Então, assim, por que vai para esses lugares, esses sabores? Porque nesses lugares você tem mais células com receptores. As nossas células têm diversos receptores, mas a concentração de receptores para esses sabores, né, tá mais concentrada naquelas células daquele determinado órgão. Então, por isso que o sabor vai para lá. Então, assim, a substância, quando você ingere, ela é processada majoritariamente ali. Por isso que tem efeito ali, tá? Então, assim, isso, por exemplo, quando você fala assim, o vinho tem muito tanino, né? O gengibre, a pimenta tem muita capsaicina, que é picante. Por quê? Porque vai agir nesses sistemas. Então, hoje a gente sabe que é a capsaicina, mas antes não sabia que era a capsaicina. Né? Era no teste, na boca mesmo, tá? Então, assim, você acaba tendo uma comparação, né? Você vai fazendo por isso que eu acho, vai fazendo o paralelo, você consegue juntar o ocidental com o oriental perfeitamente. Então, assim, quando você pega, né, esse padrão de orientação, você está caminhando para uma coisa que vai suprir o paciente em todos esses sistemas que ele desequilibrou. Por isso que a gente fala que a medicina chinesa ela não é só curativa, ou ela não é, assim, paliativa do ponto de vista... porque, por exemplo, quando você tem uma doença autoimune, na medicina ocidental, o que você faz? Você faz uma imunossupressão. Não é isso? Sim. Ou você toma um anti-inflamatório para, né, suprimir. Na medicina chinesa, o que você... Cuida da causa. Cuida da causa. Para evitar que você tenha uma crise. Você não vai se curar de uma doença autoimune. Aí agora eu fiquei né? pensando. E quando você atende o paciente, como que fica essa avaliação antropométrica? Então, para quem não sabe, avaliação antropométrica para nutrição é essa coisa da gente conversar. Eu e a Ana, a gente já fala bastante essa questão de não só usar o peso, tanto é que na nossa consulta a gente nem pesa, porque a gente acha muito reducionista reduzir a nutrição a perda de peso. Não é isso a questão, né? A questão é muito mais comportamento. Sim. E como que fica essa avaliação para a medicina chinesa? Ela é visual. A gente faz a anamnese, a gente pergunta, né? É uma consulta longa. Mas, basicamente, essa avaliação ela é feita... A agenda já está aberta? Pra Tô precisando. Já vi vários alimentos que eu preciso comer. Né? Tem uma questão. Quando você olha, por exemplo, para uma pessoa que é obesa, vou dar esse exemplo. Por exemplo, ela tem mais gordura concentrada na parte de cima ou de baixo? Pô, mas na medicina ocidental, né, a gente fala... E quando eu falo medicina ocidental, a gente, é nutrição, a parte da saúde que é ocidental. O tradicional. Né, o que a gente tá acostumado aqui no Ocidente, porque lá na China o tradicional é o chinês, né? É verdade. Né? Tudo então, referência. tá vendo? É o yin e yang, é a referenciação, né? Então, assim, quando você olha para um paciente, hoje você sabe, né, que uma gordura concentrada mais na parte de cima, um perfil mais androide, é uma gordura mais pró-inflamatória. Sim. Que vai, né, tá ali nos órgãos e vísceras, né, entranhado ali nos seus órgãos, e são órgãos, é uma região importante. Né? Tanto que quando um policial vai, né, fazer uma ação, a pessoa vai pra guerra, onde que protege o colete? Aqui, não é a perna, porque são órgãos vitais. Então, essa gordura está concentrada aqui, né? Então, a gente fala que é uma gordura yang, que é uma gordura que vai gerar muito calor, ou seja, inflamação. Você não coloca a mão em alguma coisa que está inflamada e está frio, está sempre quente, latejando, vermelho, né? E quando a pessoa tem gordura na parte de baixo, a gente fala que é uma gordura ginoide, né? Que o quadrilzão é mais largo. Então, é uma gordura menos prejudicial, né? A pessoa usa muito o termo protetora, né? Eu não acho que o excesso de gordura seja protetor. Eu acho que o excesso de gordura nessa região, ele é menos prejudicial do que na parte de cima, né? É aquilo que a gente fala dos termos, né? Então, assim, quando você olha para o paciente, você vê o perfil dele. Então, você já sabe o que... pela medicina chinesa, você olha para o paciente e já sabe o que ele tem. Você não precisa nem perguntar. Né? Você pergunta porque... Né? Vamos perguntar. Se chegar no meu consultório e olhar para você... Fala. Né? Exatamente. Tá? Então, assim, o que você tá expresso ali. Cheiro. Né? Tem paciente que tem cheiro doce, paciente que tem cheiro mais rançoso, mais azedo. É mesmo? Exatamente. Tem. Né? O paciente fala muito alto, muito baixo. Paciente que se movimenta muito, paciente que é mais introspectivo. Então, esse é o padrão de avaliação. Brilho no olho, olhar perdido, né? Suspira muito, né? Então, assim, quando você olha pessoas, você fala, tem candidíase. Sério, dá pra ver. Ela é quase uma vidente, gente. Uma vez eu tava no avião, uma senhora sentou do meu lado, e aí, eu nem lembro pra onde que eu tava indo. Ela falou, porque eu tenho uma dor nas costas, não sei o que, A gente começou a conversar, né? Ela começou a falar da vida dela e tal. Falei, a senhora tem perda auditiva? Ela, quê? Por quê? Porque dentro da medicina chinesa, tá interligado. Então, o fato do
ósseo, né? O aspecto ósseo, né? O aspecto da genética está muito ligado, que a gente fala o elemento água, tem a ver com audição, né? Tá tudo dentro do mesmo sistema. Então, se a pessoa tem um desequilíbrio dentro daquele sistema, muito provavelmente ela vai ter outros desdobramentos. Exatamente. Por exemplo, uma pessoa que tem gastrite, pode ser que ela tenha síndrome do intestino irritável? Sim. Mas pela visão da medicina chinesa, não pela relação sistema digestivo, mas pela relação fogo e terra. E metal, que é estômago, intestino, delgado e grosso. Então, é por essa relação avô, mãe e neto, entendeu? Não porque está no sistema digestivo. Então, a medicina chinesa, ela organiza um negócio de uma coisa de um jeito tão lógico que você não tem como rebater. Tá? Então, assim, quando você vai descobrir, por que faz bem a castanha, né? Castanha não, como é que chama? Nozes. Pô, parece um cérebro, né? Eu adoro essa foto, eu adoro essa imagem. Aí, quando você vai analisar aquilo ali quimicamente, bromatologicamente, né? Farmacologicamente, você descobre que realmente tem substâncias que fazem bem para o cérebro. Né? Então, que assim, parece o cérebro. Exato. Então, assim, pra mim faz todo sentido. Olha, a gente não vai mais comer os alimentos como antigamente. Vamos ficar pensando... Eu tô falando pra vocês. Tá aprendendo, né, Gabriel? Eu tô falando pra vocês, gente. Quando vocês olham pra uma determinada coisa, você fala, caraca, por que quem é bodybuilder come muito frango com batata doce? Frango, lembra? Porque pra medicina chinesa, o frango, né, é uma... Galinha, no caso, né? É uma ave... e é uma carne yang, porque voa. Então, tá no alto. Então, ela te dá uma energia funcional. Ao passo que a batata doce, é uma raiz, está embaixo da terra, ela te dá uma energia estrutural. De novo, o yin e o yang. O yang, ele é funcional, o yin, ele é estrutural. Então, você precisa de coisas que te deem função e coisas que te deem estrutura. Por isso que a batata doce com frango funciona muito bem. Entendeu? Não é legal? Não é interessante? Sensacional. É sensacional. Né? E quando você tava falando da mãe, pai, assim, eu sempre soube... Pai não tem. Não, pai não tem. Não tem pai. Saiu pra comprar cigarro. Aí não voltou mais. Meio que desculpe. Quando você fala, o fígado, eu sempre escutei, desde que eu sou pequena, que o fígado sempre é a mãe, né? Quando eu era pequena, minha mãe falava isso. Olha, cuida do fígado, tem que cuidar... A gente tem que tomar água, tem que comer direito pra cuidar do fígado, porque o fígado é a mãe do nosso corpo. E eu cresci ouvindo isso. Né? E agora você falando... E tem essa coisa que, realmente, o fígado, ele filtra tudo. O fígado, hoje, ele é muito importante, porque a emoção que está atrelada ao fígado, né, dentro do elemento madeira ali, é a raiva, a frustração, a mágoa. Quantos pacientes vocês atendem que não tem uma raiva, uma mágoa, uma frustração, aí chega com TPM, chega com enxaqueca, chega com cisto na mama. Às vezes a pessoa não fala, mas ela tá assim. Você vê que e a pessoa é meio azeda, às vezes, é meio assim... Né, tem uma coisa meio estranha ali, né, uma coisa meio astringente ali na vida, né? Eu vejo a pessoa tem essa impressão. Ou ela é doce, ou ela é salgada, ou ela é azeda, eu não sei explicar por quê, mas eu tenho essa impressão. E o fígado, ele é um órgão que ajuda a espalhar o Qi, né, que a gente chama, que vamos chamar de energia vital, energia metabólica, essa energia pelo corpo, tá? Então, assim, como é que você espalha uma energia quando você está com raiva, quando você está frustrado? Você segura. Você espalha mais coisa ruim. Essa energia, ela circula em todos os sistemas do nosso corpo, ou seja, todos os elementos. Quando a gente sofre de problemas do fígado, a gente acaba prejudicando todos os outros elementos. Pela medicina ocidental, é um órgão que é super ativo no metabolismo, né? Geral, né? De vários nutrientes, micronutrientes, detoxificação. Então, quando a gente olha para o fígado, tanto na medicina chinesa quanto na ocidental, a gente vê a importância do fígado, né? Graças a Deus, dá para regenerar aí, né? Cortar um pedaço, cresce, doar, tá tudo certo. Pensa a importância que ele tem, né? Ele se regenera, né? Você consegue... Em alguns casos. Depende da cachaça. A gente teve o boom aí da esteatose hepática, né? Que tudo é... e a gente até já trouxe essa polêmica, no sentido que, meu médico falou que eu tenho esteatose hepática, é normal. O meu é grau 1, é normal. É normal ter gordura, porque meu amigo tem, a minha avó tem, minha tia tem. E aí a gente fala... Não, querido, não é normal. Eu tenho uma B12 de 200 a 900. É normal ter uma B12 de 195. Não é, cara. Olha a variação. Então, assim, as pessoas precisam entender, principalmente médicos, profissionais de saúde, nutricionistas, etc., que quando você pega exame, aquilo é uma média da população. Que nem você falou, é normal. Não é normal. É normal se a população estiver adoecida. Exatamente. Você tá pegando aquele banho e tá colocando aquela população doente num padrão. Sim. Não é normal.
né? Então, assim, quando você está doente, você está tendo desequilíbrio nos seus sistemas, né? Que a gente fala nos elementos da medicina chinesa. Então, assim, você precisa corrigir aquilo ali, senão você vai acabar puxando outras doenças e outras deficiências. Isso é o pior, né? Então, quando a gente pega um paciente lascado, né, poliqueixoso, né, que tem muitas doenças, provavelmente ele já teve aquela doença há muito tempo, não cuidou, aquilo foi se cronificando e foi puxando outros. Por exemplo, você toma muito refrigerante, né? Aquilo ali tende a tirar cálcio dos seus ossos, aí você prejudica o metabolismo de vitamina D. Você prejudica o metabolismo de vitamina D, você vai prejudicar função imune, aí você aparece com uma doença autoimune. Quer dizer, uma coisa vai puxando a outra. É isso que a medicina ocidental não enxerga, né? E é isso que a medicina integrativa enxerga e te propõe soluções para você conseguir parar aquele processo de adoecimento. Entendeu? Muito isso que é bom. interessante. Eu trouxe algumas doenças que Traga é o que doenças. que a gente mais vê em consultório, né? Para você explicar um pouquinho através A da minha medicina especialidade é doença. chinesa. Adoro. Vou falar, não, tem que ser saúde, é doença mesmo, gente. Conheço tudo um pouco. Ó, o que eu trouxe de mais, que a gente vê mais? Aí a Ana, se ela quiser complementar, também vai falando. Depressão. Depressão. Quer ler mais Vamos- alguma coisa? Ou vamos Não, um por um? vamos por Vamos um, por um. vamos por Meu Deus um. do céu, um por um. Porque CID. depressão, acho Cid! Aliás, a medicina chinesa tá no CID novo. Caramba, que CID, legal. né? CID, no CID. Olha que legal, tem um capítulo novo só para prática. Olha só, gente. E o CID, ele é um manual de doenças do mundo inteiro. Ele é usado por profissionais de saúde do mundo inteiro. CID e o DSM, né? Que são aspectos mentais, né? Transtornos mentais. No CID, você já tem um capítulo para medicina chinesa. Que legal. Com os diagnósticos. Quer dizer, a ONU, A com Organização a na Mundial cabeça. da Saúde. A OMS recomenda, né, práticas integrativas. Eles têm um material riquíssimo no site deles. Depois eu posso até deixar o link, né, na descrição do vídeo, aí, clica aí para ver, né, para baixar esse PDF, que são várias práticas integrativas, né? Então, assim, é recomendado que se faça. Então, assim, para você ver como que a dimensão dessas práticas, dessas coisas é grande e pode ajudar. Então, assim, a depressão, voltando ao assunto, a depressão, ela é uma depressão. Ela é um buraco de alguma coisa. Literalmente. Nossa, Literalmente a palavra é essa, Não, é né? impressionante como você vai falando, são coisas tão lógicas, mas Que eu tô me sentindo assim. É nossa, óbvio, começou- não é óbvio? Você fala, Eu tô pensando, caraca! gente, eu não pensei nisso. não, e é muito interessante o quanto o formato das coisas diz sobre elas, né? Que show. Não é? Você é uma tô pessoa que achando trabalhou muito com legal. tecnologia. Quanto tempo que a gente viveu sem aquela marca de entrega lá, da vermelha? Muito tempo. Como é que ninguém pensou? E sobrevivia. Mas eu digo assim, não é óbvio? É. Cara, as maiores invenções, para pensar, maiores invenções tecnológicas são coisas ridiculamente óbvias. Não é como o povo fala, né? Rocket science, né? Não é uma coisa complexíssima. O que resolve a nossa vida são coisas que estão na nossa... que a gente tende, né? Como Bom, eu ser sou da humano. época da internet de escada, Ah, né? minha filha, eu também. E aí eu eu tinha falo- 2 linhas em casa, tinha que esperar meia-noite pra entrar. E eu falo, Nossa Senhora! A Adri nasceu mais pra frente, e aí ela falou, como que vocês faziam? Aí eu falei, não, a gente tinha a banda... E eu trabalhei no provedor UOL, né? Uhum. Na implementação da banda larga e de escada, Ó que né? bênção. Não, era ótimo, porque o computador das pessoas eram muito É ruins. horrível. A parte boa é assim, eu fui a primeira da minha turma a ter computador, né? Porque meu pai veio da área de tecnologia. Uhum, então, era sempre E a... hoje a gente tem um computador na mão, né, gente? É, Que exatamente. coisa E- doida. Se você não quiser, você não liga o computador. Exatamente. E em casa, e na época, falavam pro meu pai, todo mundo daqui 10, 20 anos vai ter computadores. E meu pai falava, imagina, como? As pessoas, imagina, a gente só vai ter um por pessoa. E, assim, Por só vai ter família, um né? por família. Imagina, vai ser igual a televisão e tal. E hoje, se você parar pra pensar, na sua casa, tudo é um computador. Desde a geladeira... Tudo vai chip, né? Tudo vai chip. Tudo vai chip. E você fala, Tudo. caramba, olha só, né? Que evolução. Sim. E como a tecnologia, eu acho que ela veio para nos ajudar muito. Só que, eu falo, antigamente a gente sobrevivia. A gente tinha o guia de mapas Nossa para Senhora. procurar. Lista telefônica, Lista mano. telefônica. Parece que foi outro mundo, né? Não, a pelo Adri amor até de Deus. brincou. Quando ela foi a primeira vez para os Estados Unidos, não tinha o WhatsApp ainda. Uhum. E aí a gente... quando Eu a gente- lembro que eu comprava ficha pra ligar pros meus pais. Nossa. Pensa, gente. E Passar hoje, esmalte no cartão. E hoje você nem precisa. E antigamente você tinha que juntar as pessoas para falar da viagem, né? Sim. Hoje a pessoa acompanha real time. Exatamente. Né? Sabe Por onde quê? você tá, sabe o que você tá fazendo.
né? E acho que é por isso que acabou desencadeando essas doenças. Sim, com certeza. Porque Acelerou tudo tão, demais, É tudo tão... Ai, A gente perdeu o tempo de entender o processo das coisas. Sim. Né? Porque... Antes era carta, fax, telegrama, aí veio Exato. e-mail. Aí começou aquela praga daquela Não, corrente de hoje em e-mail. dia... Repasse, senão pensar. você vai morrer com uma machado na cabeça. Vamos pensar a ansiedade, no caso. Se você, antigamente, você mandou a carta, meu amigo, o que você escreveu ali, você vai ter que esperar 15 dias e tem que manter aquela informação. Exatamente. Hoje em dia, não. Hoje em dia, 1 segundo, você fala, ai, não quero. Não Não era eu isso que eu quero, queria não, falar. É. Isso Você apaga. muda. É muito. Eu acho que a gente não acompanhou emocionalmente essa questão, sabe? E eu achei, cara, que durante esses últimos anos aí na pandemia, o pessoal ia aprender, sabe? Não, acho que piorou. Piorou. Eu acho que Eu não sei, a piorou. galera acho que tem uma memória meio fraca, esquece. Já né? esqueceu. É. Mas assim, se a gente não aprender por bem, vai aprender na marra, É. né? Mas a questão da depressão, então, é uma falta de alguma coisa, é um buraco. Assim, quando a gente fala, por exemplo, uma depressão mais do tipo fogo, né? Uma deficiência de elemento fogo ali. Geralmente é uma depressão onde a pessoa tem uma falta de alegria, né? Uma depressão mais do tipo metal, por exemplo, porque existem vários tipos de depressão. Por que você usa vários tipos de medicamentos diferentes? Vamos trazer para esse lado. É tricíclico, é bicíclico, é monocíclico, é de primeira linha, segunda linha, porque cada pessoa vai responder a um medicamento, vou colocar dessa forma. E por que cada pessoa responde a um medicamento? Porque ela está com deficiência em um ou outro sistema. Isso na medicina. Mas ela está com deficiência de... ela está recaptando muita serotonina. Não pode. Não, mas ela tem que recaptar mais dopamina. Não pode. Então, cada medicamento vai agir. Então, assim, essa questão de serotonina e dopamina está dentro dos elementos da medicina tradicional chinesa. E você vê, a gente só sabe disso, que a gente consegue colocar um hormônio, uma substância dentro da medicina chinesa, porque as duas coisas existem. Uhum. Tanto a medicina chinesa quanto a medicina ocidental. Sim. Então, para que serve a medicina ocidental se você tem a medicina chinesa e vice-versa? Serve para você trabalhar junto. Para você fazer aquele medicamento alopático fazer mais sentido para aquele paciente, você fazer uma indicação melhor. Para você indicar melhor alimento, indicar melhor suplemento, indicar ou não uma cirurgia. Você tá entendendo? Uhum. Então, assim, para você fazer um tratamento ocidental, vamos dizer assim, que gere menos efeito colateral. Tá entendendo? Então, assim, não é uma ou outra, é uma e outra. É o conjunto. Né? Graças a Deus tem muito profissional vendo isso hoje, né? Então a depressão, ela pode ser de causas variadas. Temos que comer terra, ar, fogo, todos. Tudo! Quando a gente fala assim, prato colorido, você tem todas as cores. Você tem que comer grão, você tem que comer cereal, você tá falando de folha, você tá falando de carne, você tá falando de não sei o quê, né? Você tá falando de todos os grupos alimentares. Pô, mas eu não como carne, eu sou vegetariano, não como carne. O que você faz? Substitui alimentos com a mesma energia, com a mesma pegada, com o mesmo sabor. Nenhum vegetariano morreu de inanição, vegano, né? Porque você consegue substituir, você consegue trazer de outros alimentos, né? Uhum. E bebidas. Então, assim, voltando de novo. A terceira vez que eu vou na depressão, né, gente? Mas a depressão, ela pode ser também por tristeza. Você pode ter uma depressão onde a pessoa fica mais introspectiva. Mas qual que é a diferença daquela que é falta de alegria? A pessoa, ela fica nem aí. Na falta de alegria, vamos fazer isso. Não quero. Ficou milionária. Legal. E uma depressão de elemento metal, que é onde você tem mais tristeza, a pessoa fica mais triste. Você tá entendendo? Você pode ter uma depressão mais puxando ali pro elemento madeira, onde a pessoa fica mais irritadiça. Então, quer dizer, depende, né? E o que vai guiar a nossa terapêutica? Fórmulas, ervas, alimentos para aquele elemento que está em deficiência. Ou para aquela mãe que você precisa controlar, né? Você tem uma mãe que bate no filho. O que você precisa fazer? Prende o filho? Não, você prende a mãe. Você controla a mãe, né? Você tem um avô que é muito intenso, muito severo. O que você faz? Você controla o avô. Ou você fortalece o neto, fortalece a mãe. Entendeu? Então, às vezes, você usa sabores, você usa cores, né? Temperatura, não para aquele elemento que está doente, mas para controlar a mãe, o avô. Entendeu? Uhum. Então, a gente você sabe acaba que é um usando. conjunto, Exato. mas você pode dar uma dica de alguns que, lógico, você falou folhas, assim, algumas diquinhas. Não sei, eu queria saber lógico, a gente tem que deixar claro aqui. É individualizado, né? É individualizado, né? Você tem depressão, procure seu médico, procure o nutricionista, de preferência especialista em medicina chinesa. Procure, mas assim, vamos... Porque às vezes a depressão, eu falo que é uma coisa muito ampla, né? Às vezes a pessoa tem depressão e ela nem sabe, né? Que ela tem depressão, que é aquela depressão ali
eu falo meio não é enrustida, ela não tomou Ela a consciência. A gente chama na medicina ocidental de istimia, né? Que é uma coisa crônica e ela é uma coisa, assim, Ela já acostumou. sutil. Ela é tão sutil e ela é tão constante, crônica, que você acaba... Se identificando. Isso aí sou eu, assim. Eu sou assim. Sou assim. Né? Aquela síndrome de Gabriela, né? Crescer assim, nascer assim, morrer assim, Gabriela. Então, assim, você acha que é aquela coisa, né? Faz parte de você. E aí, que setores ou não? A gente usaria Alimentos e bebidas. mais fogo, mais terra. Então, mais... por exemplo, se você tem uma falta de alegria, provavelmente você vai tonificar esse elemento com alimentos amargos. Né? Aí você vai tonificar, por exemplo, fogo, né? Por exemplo, chocolate meio amargo. Dá uma puta uma alegria. Não faz produzir serotonina, não existe estudo científico. Por quê? Porque ele é amargo, ele tonifica o elemento fogo, e ele é doce, tonifica o elemento terra. Que te alivia também de preocupação, de pensamento obsessivo. Né? Então, chocolate é um negócio bom pra... Então, tudo que for amarguinho, doce, né, vai ajudar, por exemplo, uma depressão tipo fogo. Né? O café pode ajudar numa depressão tipo fogo. Né? O chá verde pode ajudar numa depressão tipo fogo. Né? Uma depressão do tipo metal. Você tende a usar coisas mais picantes, né? Alimentos mais condimentados, né? Ou bebidas, né? Por exemplo, gengibre, canela, que são mais picantes, que vão tonificar aquela energia, né? Por exemplo, quem tem doença de pele, por exemplo, tende a ter depressão do tipo metal. Tá interligado, porque pele... A metal é a raivosa. É aquela tristeza, 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 tá. né? Tende a ter problema de pele, tende a ter problema de alergia, de respiratória. Então, tudo vai para a mesma... Eu sempre dou exemplo, né? Por exemplo, tem muita criança que desenvolve asma depois que os pais se separam. Por quê? Asma, pulmão, elemento metal, tristeza. Né? Então, assim, é o que a gente estava falando. Às vezes existem doenças, sintomas, né, que vão aparecer na pessoa, que vão, se for uma doença autoimune, por exemplo, vão ficar ativas depois de um determinado fato. Esse fato está ligado ao que a pessoa sentiu. E o que a pessoa sentiu está lá na medicina chinesa e provavelmente vai afetar aquele sistema, aquele elemento, né? Então, a depressão, ela pode ser tratada, mas, por exemplo, para depressão do tipo madeira, que é aquela coisa mais irritadiça, você pode usar alimentos salgados, né? Você pode usar alimentos amargos ou bebidas amargas, e você pode usar coisas cítricas, né? Para você tirar essa irritação dessa pessoa. Então, assim, existem várias... Se você não agir direto no elemento, você vai em volta, entendeu? Você vai agindo na mãe, no avô. E a ansiedade, que é o mal do século. E antes de falar da outra, uma dúvida que me surgiu aqui, que eu acho interessante. E como, no caso, a acupuntura se associa, que nem você falou assim, eu tinha depressão e a acupuntura foi uma coisa que, entre aspas, me salvou. Qual que é o papel da acupuntura nesse aspecto? A acupuntura, você tem, que nem aqui, eu tenho as linhas, né? Essas linhas nos meus braços são 6 meridianos de energia que passam aqui, tá? Então, assim, nesse trajeto, por que forma essa linha aqui, né? Porque aqui tem um ponto, aqui tem outro, aqui tem outro, aqui tem outro. Então, tipo, ligue os pontos, né? Quem gostava dessas revistinhas vai lembrar. Então, cada lugar aqui tem um ponto, né? Esses pontos, eles têm ação sistêmica e específica, né? Então, quando você insere uma agulha, você está dando um estímulo que vai refletir de uma forma científica, né? No seu cérebro. Então, ele vai dar uma ordem para o seu cérebro, tá? A mesma coisa, quando você está lá na cozinha, né? Você põe a mão numa coisa quente, o que você faz? Você tira. Mas é um reflexo. Mas é uma ordem para o seu cérebro. Você só está fazendo isso aqui porque você colocou a mão no negócio quente. Então, a acupuntura, ela funciona dessa forma. Você dá estímulo com a agulha, né? Você faz uma micro lesão ali, porque a agulha é muito fina, né? E ela é mais fina que um grafite 0,7 de lapiseira, gente. 0,5, né? O fio de cabelo, mais ou menos. Então, ela é bem flexível. Então, você causa uma lesão ali, seu cérebro vai responder. Entendeu? Dependendo do ponto que você coloca, ele responde de uma certa forma. Só que a acupuntura, ela vai meio que reorganizar essas energias do seu corpo. Ela não te dá nada. O povo pensa que na acupuntura você tem remédio na ponta da agulha. Não tem, gente. Não tem nem como. Então, se a pessoa, por exemplo, Desculpa te cortar. Imagina. Então, se a pessoa tá com baixa energia, não adianta. Não que não adianta. Exato. Mas não adianta ela fazer acupuntura porque não vai fornecer energia, né? Exato. E a maioria dos acupunturistas ignora esse fato, né? Porque, assim, quando você tá com... Você tem duas contas. Você tem uma poupança e uma conta corrente. Sua conta corrente tá no negativo. Se você tem dinheiro
para tirar da poupança e colocar na conta corrente, você consegue desnegativar essa conta. Se você não tem, não adianta. Você vai tirar da poupança para cobrir a conta corrente vai continuar negativa. Então, a Porque senão acupuntura... é como se você reorganizasse o déficit, né? Exato. A pessoa física e a pessoa jurídica, vamos colocar assim, né? Você tira do negativo de um para colocar no outro, né? Ah, mas aí, professora, tem a questão dos juros, né? Que numa é menor, outra é maior. Mas tá gerando um déficit, né? Então, assim, o que acontece? A acupuntura, ela consegue reorganizar como se fosse uma... Como é que chama aquele povo do GNT lá que faz negócio de mudança e bota as coisas na gaveta? Manuela... Marie Kondo... Os acumuladores lá. Tipo, que reorganiza, coloca na gavetinha. Isso, mais ou menos isso. A acupuntura, ela faz isso, ela reorganiza. Só que ela não te dá energia. Quem te dá energia? Alimentação. Quem te dá energia para você reorganizar também? As ervas, as fórmulas, né? Que a gente chamaria na medicina nacional de fitoterápico, como dizer assim. Não é fitoterápico porque não tem só planta na medicina chinesa, né? Então, você tem ingrediente animal, né? Você tem ingrediente mineral, tá? Então, assim, por isso que a gente não chama de fitoterapia. A gente chama de farmacoterapia, né? Qualquer coisa, mas não fitoterapia. Fitoterapia é planta, né? Fito, né? Uhum. Então, assim, você dá energia para esse paciente e aí você vem e reorganiza também com a acupuntura. Perfeito. Tá? Então, assim, por isso que a gente fala que a medicina chinesa não é acupuntura. A medicina chinesa é dieta e fórmula. A acupuntura você só vai reorganizar. Uhum. Você vai morar com o final. Como é que chama? Exatamente. Né? É aquele acabamento. Ela é o né? acabamento. Quando você está colocando o acabamento, o porcelanato no piso, a gola de gesso, essa é a acupuntura. Entendeu? A base, né? A estrutura, a parede, né? O reboco ali é fórmula e dieta. É a base. A base é a dieta. Perfeito. Se você tiver uma dieta legal, é impossível não precisar de fórmula no mundo de hoje, tá, gente? Mas, antigamente, você não precisava. Você não tinha tanta gente doente assim. Você tinha gente doente, que você falou da depressão, da ansiedade. Isso são doenças crônicas, mentais. Antes, o povo morria de verme, de gripe. Exato. Então, eram muito mais coisas ligadas à higiene, né? Hoje é muito mais coisas ligadas a gente mesmo. Quem que você vai culpar? Não, com certeza. Mas a ansiedade, olhando para o comportamental, um pouquinho da nossa experiência, ela é o quê? Uma energia acumulada, excessiva. Né? Excessiva, né? Excessiva. É o pensamento excessivo do futuro. Ali, A gente fala assim, né? Depressão é excesso de passado, ansiedade é excesso de futuro. Isso. É a melhor frase que tem para definir. Mas a acupuntura, se ela não vai me dar energia... Ela também não tira, né? Ela também não tira. Ela reorganiza. A ansiedade, você tem ansiedade porque você tem excesso de um lado e deficiência de outro. Porque se você tem 5 elementos equilibrados, então, por exemplo, se eu pegar as 3 garrafas aqui, certo? Eu colocar uma coisa aqui em cima, ela vai parar, não vai? Certinho. E se eu começar a puxar uma, vai cair pra cá, não vai? Teoricamente, se você tem alguma coisa que reequilibra aqui, essas 2 garrafas, elas vão... Por exemplo, se eu tombar aqui, ó, essas 2 garrafas, elas estão pra cima. Então, é uma falsa impressão de excesso. Entendeu? Então, assim, pra medicina chinesa, quando você tem desequilíbrio nesses 5 pilares, né, que vão juntar ali e fazer um tripézinho, né? Quando você tira um, teoricamente os outros começam a predominar, vamos dizer assim. Uhum. Você desequilibra essa energia. Então, você precisa desses 5 no mesmo nível para manter as coisas funcionando. Uhum. Quando você começa a tirar de um lado, tirar de outro, você começa a gerar excessos, né? Por falta de controle. Então, você tem uma ansiedade, por exemplo, que pode ser gerada por uma questão genética, que a gente chama de, na medicina, Jing, né? J-I-N-G, que é a essência que os nossos pais passam pra gente, ou seja, o nosso DNA. Né? E a gente vai com aquilo até o final da vida. Né? Então, por exemplo, você pode ter uma deficiência, tem família inteira que tem depressão, que tem ansiedade. Na minha família é depressão, ansiedade, tireoide. Né? Então, assim, a gente tem essa herança genética. Então, a partir do momento que você tem uma deficiência de algum mecanismo de controle, você vai ter do outro lado um excesso. A gente chama de falso excesso, por exemplo. Mas a sintomatologia é de excesso. Então, aí você vai ter ansiedade. Por que a pessoa tem ansiedade? Porque tem alguma coisa que não está controlando aquela energia. Então, a pessoa tem rompantes, a pessoa tem, né, momentos, crises. Por quê? Pela falta de conseguir segurar essa sensação. Leonora, mas é descarga neurológica. Sim. O que teria que estar controlando, né, enviando o sinal para o seu cérebro para você não ter aquela descarga? Não está funcionando. Então, esses desequilíbrios que a gente fala, ao mesmo tempo, eles são deficiências e excessos. Uhum. Né? Faz Deficiência de um sentido. lado, excesso de outro.
né? Então, assim, na ansiedade, a gente tem padrões mais excessivos, né? A pessoa tende sempre a exacerbar. São emoções mais voláteis, vamos dizer assim, mais rápidas, mais, né? Que tendem a gerar uma movimentação, por exemplo, corporal, que é tudo movimento, é yang, né? E na depressão a gente tem o contrário, a gente tem coisas que levam mais à introspecção, né? Que é um perfil mais de deficiência mesmo, né? Que vai gerar essa falta de energia, essa falta de movimento, vamos dizer. Então, a depressão e a ansiedade são... É a mesma coisa que você pegar, né? comparar hipo e hipertireoidismo. São 2 extremos. Sim. Né? Só que o hipertireoidismo pode virar hipo, né? E o hipo pode ser hiper em algum momento, por exemplo, uma síndrome Hashimoto, por exemplo. Né? Na medicina chinesa, a mesma coisa. Ansiedade pode virar depressão pode virar ansiedade, justamente por essa... Falta da linha do meio, Exato. E olhando Esse a medicina chinesa, a gente consegue, por exemplo, falar, uma ansiedade pode ser um desequilíbrio, por exemplo, do elemento fogo, Sim. ou do terra, ou, assim, vai variar o que você analisa o contexto do paciente, ou existe, assim, meio que um... Bateu, olhou e falou que é... Não. Muita gente me manda no direct, o que eu tomo pra depressão? O que eu tomo pra ansiedade? Gente, não existe. para. Não, mas não existe. Porque não... Porque é altamente específico. O que eu faço pra distúrbio alimentar? O que eu faço pra síndrome de intestino irritável? O que eu faço pra... Não existe. São várias. O que eu faço pra doença renal? Cada profissional vai fazer de um jeito, baseado, lógico, né, em teorias de base, mas você precisa analisar as particularidades do paciente. Né? A medicina chinesa é a mesma coisa. Como ela tem esse viés específico, você tem que analisar o paciente ao máximo. Então, às vezes, o paciente vai com uma dor no joelho, no seu consultório, você fala assim, você tem problema de impotência? Mas vir no consultório tratar o joelho, você está me perguntando meu periquito? Porque tem relação pela medicina chinesa. Né? A mulher, eu tenho TPM e tal, não sei o que lá. Você tem muita raiva, você tem uma frustração, né? Ou endometriose, por exemplo. Pura estagnação de energia. Geralmente, endometriose é uma autocobrança muito forte, uma autoexigência muito forte. Você pode ver que mulher que tem... A Anitta, que tem lá no meu Instagram, lá, o Zica das Estrelas, né? Zica, pra quem não mora em São Paulo, gente, é problema, né? Então, assim, Zica das Estrelas eu criei justamente para explicar, né? Aproximar o pessoal desse mundo dos famosos, né? Que aí a gente tá vendo todo dia a notícia do famoso. E a Anitta, por exemplo, você vai falar que não é uma mulher super exigente? Alô, Anitta, me liga. Com né? certeza. Para consultar. Por quê? Endometriose é como se você estivesse materializando as suas frustrações, né? Os seus desejos que você não consegue realizar. Então, cara, um dia eu vou realizar isso. Você acha que ela nunca quis apresentar o Grammy lá, os VMAs e tal? Pô, claro, até esse momento aquilo ali tava, um dia eu vou, cara. Um dia eu vou esfregar na cara de todo mundo, Anitta, raivosa. Um dia eu vou esfregar na cara de todo mundo que eu consegui, que eu saí lá de Honório Gurgel, lá, né? Coisa isso lá. Porque a gente tá vendo Exato. só o que a mídia mostra, Exato, entendeu? A Preta Gil, por exemplo, né? Teve a questão do câncer do intestino. O câncer, ele é uma manifestação física de sentimento. Só que é uma manifestação que você não bota pra fora. De alegria ou de tristeza ou indiferente? De alegria é difícil, sentimento. né? Alegria, geralmente, você... Porque, mas assim, o excesso de alegria, ele pode ser prejudicial também. Só que o excesso de alegria não chama alegria, né? Ele chama euforia. Que é quando a gente bebe, não fala assim, tá de fogo. Não é? Fala. Né? Se eu não lembro, eu não fiz. Né? Não tem aquela... Não tinha no Orkut uma comunidade, odeio pessoas efusivas? Essa coisa exagerada, sabe? Assim, é euforia, não é a alegria. Então, a alegria faz bem, a raiva faz bem. Porque a raiva te move. Sim. Só que você não pode continuar com raiva. A preocupação faz bem, senão você vira uma pessoa imprudente. A tristeza faz bem. Não tem, né? As fases lá do luto, né? O medo faz bem. Se a gente não tivesse medo, a gente não estava aqui hoje. Então, assim, essas emoções fazem bem. Só que em excesso, né? Ou em deficiência, aí que elas causam doença. Você tá entendendo? Então, assim, se cobrar demais, é legal você se cobrar, é legal você querer, né, evoluir, você ser ambicioso. Tava fazendo um teste no BuzzFeed ontem, 100 perguntas para ver se você... qual a sua personalidade? Eu tava lá, ambicioso. Falei, será que eu sou ambicioso? Acho que eu sou, porque ambição a gente associa uma coisa pejorativa, né? Só que se você for ambicioso, controlador, inescrupuloso, você... Quem é ruim. Você? É ruim.
né? Então você acaba gerando doenças, né? Obcecado com aquilo, aquele pensamento não sai da sua cabeça. Isso é ruim, isso desgasta a nossa energia vital, né? E o câncer vem dessa coisa... O câncer vem praticamente de emoção presa, guardada, contida. Não da introspecção. De aquela coisa que você fala, se vier pro meu lado, eu solto. Você entendeu? É aquela coisa que você fala, cara, não é que você tá contido, tá introspectivo, não é isso. É que você tá segurando, você tá tenso. Né? Se eu ficar aqui até amanhã segurando esse microfone aqui, eu vou ficar com dor no ombro, não vou? Vai ficar duro, não vai? Então, basicamente, uma comparação, o câncer ele é esse tipo de... Aí tem linhas, né? Não exatamente da medicina chinesa, mas dessa questão... Como é que chama? Que o físico, o mental reflete no físico, psicossomática. Psicossomáticas. Né? Que falam que dependendo da região que você tem câncer, tem um significado. Então, por exemplo, você tem câncer de mama, isso tem um significado, está mais relacionado a filhos. Ou a sua mãe, por exemplo. Se você tem câncer de útero, por exemplo, está relacionado ao parceiro ou parceira sexual. Exato, não falar. Isso tem essa relação. Eu acho que algumas coisas é um pouco de viagem, mas a maioria delas faz sentido, né? Então, assim, mesmo do ponto de vista da medicina chinesa. Né? Então, assim, a gente acaba... E do ponto de vista fisiológico ocidental, né? Então, acho que acaba fazendo um pouco de sentido, né? Mas se você pegar, por exemplo... Falando da saúde da mulher, por exemplo, que a gente falou da endometriose, a gente também vê muito caso, por exemplo, da infertilidade, né? É uma coisa que vem... Essa geração... que está vindo agora, uma geração tendo infertilidade, endometriose, SOP, mas também tendo filho mais velho, né? Mas que a gente falava, gente, minha avó, por exemplo, nossa avó é 11 filhos. E toma hoje 19 comprimidos e tem 94 anos e tá tipo, globeleza. Eu tava falando disso vindo pra cá. A minha avó materna, ela foi até... Cara, ela não dependia de ninguém, assim... mais pro final da vida, que há 2, 3 últimos anos que começou a cair. Minha avó materna morreu de velhice, vamos dizer assim, né? Que ela comia todo dia lá a sopinha dela de fubá com chicória e ovinho cozido, adorava, né? Não tinha dente mais, né? Mas assim, tava lá, firme e forte, entendeu? Comendo banha de porco, né? Sal, entendeu? Então assim, você fala, cara, quando a gente olha, né, pra dietas, né? Vamos dizer assim, dieta low carb, dieta paleo, dieta bababá. Dieta coisa beach. Até esqueci já os nomes. Da Ayurveda, não, do Long Beach, como que é? Califórnia, como que é aquela que você só come presunto, melão. Essa é nova. Graças a Deus eu não sei. Não sei das beach. Esqueci o nome, né? Você acaba vendo que você restringe, né, os grupos alimentares, né? Os nossos avós, os nossos antepassados, eles não restringiam o grupo alimentar. E uma coisa que eu vi esses dias que fez muito sentido, falei, caramba, é muito isso que a gente vive. Antigamente, a gente tratava comida como comida. Hoje, a gente trata comida como nutriente. A gente tira o aspecto emocional. Frango, porque frango é proteico. A gente tira o aspecto emocional. E se a pessoa morou numa fazenda que matava galinha, que tem trauma, vai comer frango. Não vai comer. Faz mais mal do que bem. Então é melhor ela não ter aquele do frango, né? Como se ela não tivesse esses nutrientes em outros lugares, enfim. Mas do que comer aquilo ali, né? Às vezes tem o peso, né, emocional tem pro mais e pro menos, né? Mas essa questão da... Infertilidade na medicina chinesa. A infertilidade... Na medicina chinesa, são vários fatores. São vários fatores. Por exemplo, a mulher, né? O útero da mulher, vamos pegar a questão feminina primeiro. Ele tem que estar quente ou ele tem que estar uma temperatura do caminho do meio. Ele não pode estar nem muito quente, ou seja, muito inflamado, nem muito frio. Tem mulher que é gelada. A mão, o pé, tá sempre com o casaquinho. Ela não vai gerar uma criança. Quando você coloca um bolo no forno, o forno tá frio, o que acontece? Não cresce. Embatuma. Verdade. E quando você coloca no forno tá muito quente, ele queima, ele acaba com o bolo. Então tem que ser uma temperatura do meio, certo? Então tem essa questão primeiro, né? Da temperatura dessa pessoa. Você tem que regular. Né? Tá no forninho. Quer dizer, você tem que regular a temperatura do forno. Tem uma outra questão também, por exemplo, que é da própria endometriose. Né? É um ambiente ali para aquele bebê que vai ser gerado que é tóxico. É de uma energia parada, não é uma energia vital que se movimenta. Né? Isso aí vem bastante do fígado. A SOP, né? Que é uma mistura de estagnação de energia, que é essa energia parada, com acúmulo de quê? Fleuma, que a gente chama na medicina chinesa, porque forma o síndrome do ovário policístico, forma muitos cistos. Ou seja, é um ambiente muito úmido.
Entendeu? Então, assim, como é que você vai gerar uma criança ali? Tem também deficiência de sangue. Tem pessoas que têm uma deficiência de sangue. Como é que você nutre aquele útero, aquela criança? Não nutre. Entendeu? Então, são vários elementos onde pode estar a infertilidade feminina. E a masculina? Nos mesmos aspectos. Você pega uma deficiência de rim, por exemplo, uma deficiência que a gente chama de Yang, né, que é a parte funcional, você tem um espermatozoide que não se mexe. Ele não nada. Aí eu vou fazer uma fertilização com aquele espermatozoide. Faça! Você vai ver o que vai dar. Tem uma figura que a gente usa na nossa pós, que é um espermatozoide, fizeram um robozinho assim, ó, no rabinho, e o robozinho ajuda o espermatozoide a bater a cauda. Cara, eu juro por Deus, assim, eu entendo assim, o anseio da ciência em resolver, mas eu não cederia um espermatozoide desse. Porque pensa, tem uma deficiência funcional ali, Sim. que é esse yang, essa energia de movimento. Tem espermatozoide que tem 2 cabeças. Tem um espermatozoide que tem uma cabeça curtinha, né? O que é isso? Uma deficiência de yin, uma deficiência de estrutura. Certo? Então, existem também essas questões, né, nos homens, né, que impedem que haja fertilidade, né? Tanto quanto nas mulheres. Hoje em dia é 50%, 50%, gente. Não sei se vocês veem muito isso no consultório de vocês. Sim. Antigamente, era muito mais pro lado da mulher. Também não sei se, estatisticamente, a mulher investiga mais, né? Por isso que aparece mais resultado. Mas, enfim, hoje em dia é 50%, 50%. Sim. E muitas casais, muitas pessoas com problemas. Muitos homens hoje estão muito mais com infertilidade do que as mulheres. A gente Sim. vê casais jovens e você fala, caramba, Mas aí eu acho que entra um pouquinho da medicina chinesa, que o emocional ali, eu acho que interfere. Porque às vezes a pessoa tá tudo perfeito, e aí eu falo, será que tá perfeito? Será que o inconsciente não tá dando umas dicas Cara, aí? que medo, né? Não quero. Será? Tô preocupado, tô preocupada. Tô ansioso, tô ansiosa. Né? Tô irritado porque eu não quero ter filho, meu parceiro quer. Isso. E aí, o que o seu corpo entende? Cara, tem um ambiente arriscado lá fora. Não tem comida, né? Porque você tá comendo mal. Essa pessoa tá preocupada, tá ansiosa, tá triste. O ambiente lá fora não tá legal. Não vamos gerar uma outra vida. Exato. Porque o ambiente não tá bom lá fora. Não engravida. Não gera uma criança. Se gerar, gera com problema. Porque tem gente que tem uma sorte que, nossa senhora, né? De gerar. Mas a pessoa pode abortar, pode gerar uma criança com umas formações ou com síndromes graves, entendeu? Sim. Essa nossa geração, gente, né? Que é ali de 70, né, até os anos 90, mais ou menos, é uma geração geneticamente muito ruim. Porque a gente pegou um período de industrialização muito forte. Então, tudo que era novidade, enfiava na gente. E aí, o que acontece? Você não está comendo micronutrientes necessários. Você precisa produzir mais. Você está usando mais agrotóxico. Sim. Você está poluindo mais. Você está entendendo? Uhum. Então, essa nossa geração é uma geração ruim. Por isso que eu falo, era o natural, o artificial, agora vai juntar... O que eu posso usar a tecnologia para melhorar essa produção natural? Né? Que a gente vê agrotec, agropop, agrotudo, né? Aí a fazenda, né? Da água, do sei o que lá. Cara, esse é o caminho. Não é que você não vai fazer. Você vai fazer com consciência, com respeito ao planeta, respeito ao ambiente. Você vai fazer pensando que você vai precisar daquilo depois. Por que energia fóssil é ruim? Combustível fóssil é ruim? Porque ele não é renovável. Por que é legal eólico, eu falar hidráulico, hídrico, o sol... São energias renováveis. Isso é muito importante. Pô, mas eu sou nutricionista, eu não vou olhar para isso. Fique à vontade. Né? Por isso que as empresas, cruelty free, né? É natural. Porque é uma tendência, gente. Se não olhar para isso, você está ficando para trás. Né? Eu sou da seguinte opinião. Acho que daqui a pouco não vai ter mais carne para ninguém comer. A gente vai ser vegetariano, depois vegano, querendo ou não. Sim. Vocês já viram um filme que chama... Uma série que chama Snowpiercer? Não. Que é uma série que os caras... Cataclisma, né? Acontece no planeta. E eles vivem num trem. E esse trem fica dando volta no mundo. E aí tem vagões, né? Os vagões lá do fundo é o pessoal mais pobre, coitado, e o pessoal da frente é o pessoal que é rico. O pessoal lá do fundo come proteína de grilo, de inseto. Não tem animal, não tem ovelha, não tem... Entendeu? Então, assim, lógico, é um negócio muito extremo, né? Lógico, é uma questão apocalíptica. Né? Mas pode ser. Quando a gente assistiu os Jacksons, a gente jamais achou que ia ter o robô que limpava a casa. Holografia, bicho. A telemedicina. E hoje é presente. Hoje você tem um robô, né? Que anda lá na sua casa. Lá. Eu tenho lá um robozinho.
né? E a gente tá falando dos Jacksons, começou em 1980 e pouco, onde, pra quem não sabe, gente, é um desenho que passa... Sensacional, adorava. E Eu tinha uma mamadeira dos Jetsons. Era muito legal. ou Um foguetinho, carro voando. Ou até mesmo o carro voando Carro de voando. Volta pro Futuro. E até reprisou De Volta pro Futuro esses dias. Eu adoro. E o professor, ele fala, o menino vira pro professor Marty McFly. e fala assim... Mas como esse carro funciona? Ele fala, o meu carro é elétrico. Gente, um filme de 1980 tá falando de carro elétrico. E hoje a gente já é presente. Hoje você tem né? carro elétrico chinês com bateria de 8 anos de garantia. Exatamente. Por isso que esse Que é podcast propaganda, né? Você trabalha? Não. Daqui 2, 3 anos, quando as pessoas escutarem esse podcast, eu vou falar, nossa, elas estão falando do No do microfone, Yang. elas não estão falando no holograma. O Yang, isso daí já é comum, já é prática, né? Porque acaba... o que a gente profetiza acontece, né? Tem que tomar cuidado. Mas, então, essa questão a gente sabe que a infertilidade, lógico, tem a ver com esse processo da industrialização dos alimentos, a parte emocional. Sim, né? é basicamente o seu corpo falando, não sei se é prudente colocar uma criança no mundo. E o intestino preso, que é uma coisa... Assim, Sabe o que eu li do intestino preso, essa parte psicossomática aí? Que é quando você tem vergonha de colocar aquilo que tá dentro de você pra fora. Conhecendo as pessoas que eu conheço que têm intestino preso, pra mim faz sentido. Essa visão psicossomática. Mas, pela medicina chinesa, pode ser a estagnação de energia mesmo, você ter um intestino que não faz movimentos peristálticos, você tem secura, né? Por exemplo, o pessoal fala que alimento que não pode comer pela medicina chinesa, nenhum. O povo fala assim, leite. Não, leite você usa pra fazer cocô. Se a pessoa tem secura, você usa o leite justamente porque o leite é um muco que sai da teta da vaca. Né? É uma fleuma benéfica, vamos dizer assim. Mas o leite que também é um muco. Né? Ele é como se fosse um catarro, mas é um benéfico. Então, você usa aquele catarro para dar uma lubrificada, para sair o cocô. Sabe quando você toma psyllium, né? Fibra, quando você toma, né? Quando você toma o leite, para algumas pessoas, tem esse efeito. Por isso tem gente que toma leite de manhã e vai fazer cocô. Porque dá essa umidificada, aí solta. Tem gente, por exemplo, que tem esse intestino preso por essa raiva, Quando você tem raiva, frustração, mágoa, você segura tudo. Você segura o intestino, você segura a menstruação, você segura tempo, daí dá DTM, disfunção de ATM, enxaqueca, né? Fica tudo preso. Tensão muscular, né? Então, assim, são as emoções. A emoção age no físico e o físico age na emoção, tá? Então, assim, tem essa relação, essa via dupla, de mão dupla. Não existe uma coisa unidirecional. E cercado por tudo isso, tá a nossa vida, o nosso ambiente, as pessoas, né, que estão influenciando na nossa energia, nas nossas reações. Pai, mãe, neto, avô, vizinho, amigo, tio, blá, blá, blá. Entendeu? Então, é uma relação da gente com o ambiente, do ambiente com a gente. Entendeu? Então, assim, o intestino preso, pode ser que você não queira botar a coisa que você tem pra fora. Eu cago em qualquer lugar. Eu não tô nem aí. Tímida. A Dercy Gonçalves da nutrição. Mas assim, depois que inventaram aquele negocinho sprayzinho, puxa, sensacional. Aí que eu não tenho inibição mesmo, né? Tinha um amigo meu que falava assim, segurar pum, segurar cocô dá câncer. Né? E como todo convidado... Segurar pum, segurar cocô dá câncer. Ele falava isso, né? E, cara, se for pensar, né, segurar coisas, toxinas dentro de você, faz mal mesmo. Não é legal, né? Mas, assim, essa questão do intestino preso pode ser vários Muito fatores. bom. Tudo na medicina chinesa, gente, podem ser vários fatores. Tudo tem um Perfeito. porquê, Tudo né? tem um porquê. Todo convidado... Ah lá, você falei que eu ia ganhar recebe presente, um super presente. Sensacional. Junto nesse presente, você vai ver que a gente colocou para você experimentar um suplemento de fibras que nós Legal. desenvolvemos. Olha aí, ó. Fibras. Umidificar, fazer aquela... né? Exato. Isso aí, ó. Ele é um suplemento de fibras sem corante. A gente legal. colocou pó de beterraba para dar a coloração mais vermelhinha. E ele é com fós, psyllium e inulina. Isso aqui, beterraba tonifica o sangue. Olha lá. Olha. Tem a Pra quem explicação. Exatamente, né? Tem essa tem essa função de tonificar o sangue. Não é só a fibra, né? Pra você ver, tem coisas funcionais. A medicina chinesa, ela acaba Né? sendo também quase uma legal, gente. cromoterapia. Exato. É. E uma aromaterapia, Sim. entendeu? Tem o cheiro, tem o sabor, tem a cor.
Então, tem que ver todos esses aspectos. Às vezes você acha que você está ajudando o intestino, mas você está ajudando o baço, está ajudando o pâncreas, está ajudando o coração. Com certeza. Entendeu? O fígado. Então, através dessas cores, desses sabores. Que legal, hein? Porque a gente pensou na cor exatamente porque quando a gente pensa em fibra, né? Tem aquela cor mais pálida, mais tristinha. E a cor afeta na adesão, né? Não tem jeito. 80% do nosso público é um público de transição de paladar. Mas assim, boa parte e a gente fala que a gente vai ser a última nutricionista dele, no sentido que a gente vai ensinar ele a comer corretamente, sem precisar abrir mão do que ele gosta, porque não uma coisa que você palatável, porque tinha que ser gostoso, e que trouxesse benefícios. Por que você não colocou nada amargo aqui? Porque não é agradável, não nutre. Você tem que colocar uma raiz. Você tem que colocar uma raiz, que é docinho, que nutre, que dá essa estrutura. Você tá entendendo? O conforto. Olha, exato. Quando a gente fala assim, alimento terra, a gente tá falando a gente fala assim, planeta terra, né? A gente fala mãe terra, né? A gente não fala pai terra. Justamente porque são alimentos que nutrem, que te dão base, que te dão sustentação, que te fazem crescer, se desenvolver. Perfeito. Por isso que você não colocou coisa amarga, picante aqui, você colocou coisa que te nutre. Com certeza. Legal, né? Muito bom. E para quem quiser te encontrar nas redes sociais, cursos, entender mais sobre a medicina chinesa. Não é em chinês, tá, gente, o curso, tá? Ufa! É em português. É em português. Meu Instagram é DRA, né? doutora.eleonora. A minha escola é MTC Box, de Medicina Tradicional Chinesa Box, né? O nosso site é mtcbox.com.br. A gente está abrindo a 7ª turma da pós-graduação para todos os profissionais e ainda que você também não seja profissional de saúde, ter um curso livre. Porque pós-graduação é para quem tem faculdade, né? Uhum. Então, assim, você não tem faculdade, não tem, porque a medicina chinesa ela é para todo mundo, assim. Perfeito. Então, a gente tem essa certificação pelo MEC, é um curso totalmente AD, dura 1 ano. Você aprende fórmulas chinesas, a dieta chinesa, você aprende a analisar pelos parâmetros da medicina tradicional chinesa, aprende o cheiro, a voz, os sabores, aprende tudo. Então, é para qualquer pessoa que queira, ou profissional da saúde que queira, né, usar isso como uma prática, uma pós-graduação na sua área, ou pessoas que querem ser terapeutas, por exemplo, né, querem ter uma nova profissão. Pô, quero trabalhar com isso, quero ser terapeuta. Vem fazer nosso curso, vocês vão gostar bastante. E a gente vai deixar aqui na descrição pro pessoal. E tem cupom, hein? Tem cupom na descrição pra vocês de desconto, você ó. Você não vai aprender só acupuntura, gente. Não tem acupuntura no curso. Não tem acupuntura. É o diagnóstico, as teorias, né? Sem dieta e fórmula. Sem acupuntura, que não dá pra fazer à distância, né? É. Mas a gente tem, por exemplo, uma aula também de exame bioquímico, interpretação de exame bioquímico, de acordo com a medicina chinesa. Então, seu paciente tá com pouco espermatozoide, a sua paciente lá tá com baixa contagem, né, de óvulo, hormonal. Então, a gente olha isso de acordo com a medicina chinesa e te ensina a tratar com a medicina chinesa. A gente faz essa ponte, né? Perfeito. Legal, né? Muito legal. Não, Hoje muito foi bom. muito show. Hoje foi um bate-papo, assim, sensacional. Se eu pudesse, a gente ia ficar mais horas aqui. Porque, gente, tinha mais umas 30 perguntas aqui. Né? Se vocês quiserem, eu gravo o vídeo depois e respondo as perguntas. Ela vai responder todas as perguntas. Nos stories. Combinado. Você que não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar. Foi um prazer estar com você aqui. Eu também agradeço, obrigado pelo ter aceito Show o convite. A gente aprendeu olhinhos pra brilhando caramba. aqui. Aprendemos muito bom. Obrigado. muito. É muito Presente legal maravilhoso. a gente ter profissionais assim que não pensa, faz o propósito da nutrição mesmo, que é essa visão holística, essa né? visão holística e a visão do alimento, de transformar ali a vida das pessoas, porque eu acho que se cada um fizer um pouquinho desse papel, a gente consegue ter um futuro de pessoas, profissionais mais nutridos e, como você mesmo disse, né, é a base. Se a gente nutre ali a base, a gente vai ter longevidade. Sim. Que eu falo que a gente vai ter que viver. Né? Saudável. Seremos uns bluesones de amanhã, né, com 120 anos, nutridos, né, e por que não associar essas medicinas integrativas, né, que é uma coisa que está agora muito em alta, mas que ela perdure, né? Não seja só moda, né? Não seja eu acho só que não vai moda, ser, a gente precisa. Certo? E você, não esqueça de se inscrever no canal e no Instagram Sem Dietas Cast. E se você não segue a gente ainda, o meu é Nathalie Loyola, tá me dando até branco aqui, ó. Nathalie Loyola, no Instagram, no TikTok, em todas as redes sociais. E o da Adri? E o meu é Loyola com Y.Adriana.
Então, gente, aproveita, compartilha muito esse conteúdo para todos os familiares. Você que já viu algumas diquinhas que ela deu, que você se identificou ou identificou alguém aí que você convive, compartilha bastante para que a gente tenha aí uma população muito mais saudável. Era isso que a gente tinha para hoje. Até mais, gente. Valeu, Obrigado. tchau.